Olá, esse é o nosso último Apostila com Vida do ano. Meu nome é Roberta Matias. Eu sou Jorge Cruz. E a gente decidiu fazer uma coisa diferente. Ao invés de fazer aquelas listinhas de melhores filmes do ano, a gente convidou aqui a Antônia de Aquino para olhar um pouco para o futuro, né? Ver quem serão ali os novos analistas de cinema, curadores e estudiosos. A Antônia é estudiosa de cinema e cientista social. E é um prazer recebê-la aqui. É uma pessoa que admiro bastante. Eu acho que ela tem aí um futuro na área bem versátil. E a gente queria conversar com a Antônia, primeiro ela se apresentar, né? Aquelas perguntas um pouco clichês, de como começou o interesse pelo cinema, quais são os gêneros favoritos, os diretores, e depois a gente entrar aí na nossa retrospectiva 2020. Meu nome é Antônia, como já foi apresentada, eu sou graduanda de Ciências Sociais na UERJ, pesquiso cinema já tem 2 anos, eu acho. 2 anos. E o interesse pelo cinema, eu acho que ele começa bem desde a infância. E aí eu acho que eu posso explicar depois. Não sei. E... Quer explicar agora? Desculpa, eu tô muito perdida. Antônia, você pode fazer o que você quiser aqui. Tá bom. Porque o interesse pelo cinema, ele começa, acho que com meu pai e meu irmão. Desde que eu sou pequena, eu vejo eles assistindo filmes juntos, só que eles veem muitos filmes de terror, então eu via e saía da sala, era Hellraiser, Casa do Espanto, até Laranja Mecânica eu tinha medo nessa época. E então era muito isso, eles viam muito Kubrick, muito Jodorowsky, então eu cresci vendo eles dois assistindo esses filmes. Mas como eu era pequena, me interessava mais assim, Scooby-Doo, High School Musical. Não era muito ligada nesses outros filmes. Mas em 2017, 2018, foi quando eu comecei a sair no cinema sozinha e junto com meu irmão. Então eu comecei a me interessar por outros tipos de filme. Muito fã do Jodorowsky, então acabou que ele me trouxe para esse mundo. Mas aí também eu fui tendo outras coisas, então eu comecei vendo filmes da Nouvelle Vague, eu fiquei apaixonada pela Nouvelle Vague. Alguém ligou, desculpa. Fiquei apaixonada pela Nouvelle Vague, tanto que um filme do Truffaut foi o que me levou a escolher fazer ciências sociais, A Criança Selvagem. Eu vi e fiquei, caramba, antropologia é legal. Mas aí quando vai vendo filme, quanto mais filmes vão sendo vistos, eu acho que o senso crítico vai mudando, né? Então, começou quando vai vague, hoje eu já gosto mais. E tanto nessa época que eu vi A Criança Selvagem, eu estava em dúvida do que queria fazer, então eu comecei a pesquisar mais sobre as ciências sociais e vi que era algo muito interessante, muito legal de se fazer. E como eu estudei no CAP-UERJ, lá eles têm um incentivo muito grande dos alunos a fazerem pesquisa, iniciação científica júnior. Então, todo ano abrem as bolsas de ser júnior e eu fui procurar se tinha alguma coisa da área para ver se era isso mesmo que eu queria fazer. E tinha uma de antropologia visual, que era uma coisa que eu não tinha muito conhecimento, mas por ser das ciências sociais eu me interessei assim logo de cara e aí eu procurei para saber se tinha vaga, como é que estava. E acabei conseguindo a vaga. E aí eu entrei no mundo assim que eu não conhecia, acabei me apaixonando, que é o mundo dos festivais de cinema, análise de filmes de uma perspectiva antropológica da antropologia visual. E aí eu tô aqui hoje. Acho que é basicamente isso. A trajetória. Você é muito modesta, né? Mas eu vou trazer um pouco da realidade. A Antônia tem uma coisa que eu gosto muito, porque ela tem uma capacidade de ver muitos filmes, né? De consumir bastante cinema.
e conseguir analisar com densidade os filmes, né? E assim, enfim, estamos falando de uma menina de 18 anos, Antônia? 18 ou 19? 19 anos. Então, ela tem um senso crítico bastante apurado, e uma das coisas que a gente, na apostila, costuma procurar nos críticos de cinema, que é justamente um não julgamento raso, né, do filme, é tentar olhar o que aquele filme tem a dizer ou como aquele filme pode te acrescentar. Então, Antônio, eu queria que você falasse um pouco mais sobre. A gente está aí no final do ano, né? Eu falei que nós dois não vamos fazer listinhas hoje, vamos fazer listinhas no futuro, mas você pode fazer sua listinha. Mas antes da listinha, eu queria saber como é que foi sua aproximação com o cinema brasileiro, né? Porque você já falou dos grandes clássicos internacionais, mas como é que você chega no cinema brasileiro e quais são as suas apostas aí de diretores ou seus diretores prediletos no cinema nacional? O cinema brasileiro, eu acho que tem muitos gêneros, né? Então, acho que eu começo desde pequena assistindo muito Se Eu Fosse Você. Eu adorava quando eu era pequena. Eu via muito Xuxa, então, assim, acho que esse cinema brasileiro mais mainstream, né? Mais comercial, eu consumia desde pequena. Mas os filmes como Cinema Novo, esses filmes que passam esse circuito de festival, eu vim conhecendo mais quando esse interesse veio em 2017, 2018, que eu tive mais vontade de adentrar, ver como é que é a história, como surgiu, como foram os feitos os filmes brasileiros. É o que eu até tento estudar até hoje, porque acho que sempre tem coisa nova para ver, mesmo sendo antigo. Então, teve sempre presente, mas acho que esses filmes mais clássicos do cinema brasileiro eu fui ver mais velha, com 17, 18 anos. E até hoje nem vi tudo, acho que. Mas a gente sempre tá. Teve uma fase que eu fiquei muito apaixonada pelo cinema marginal. Eu gosto muito do cinema marginal, dos Ganzella. Algumas obras da Irene Inês que ela faz recentemente. Teve alguns festivais que eu estava acompanhando algumas obras da Irene Inês. E vem daí. Do cinema nacional, hoje, eu descobri recentemente o Emílio Domingos, que ele fez Favela é Moda, e tem outros documentários que eu ainda não vi, mas eu tenho muita vontade de assistir, que ele é um documentarista. E eu gostei muito, não sei se ele traz uma visão muito... Favela é Moda fala de uma agência de modelos que surge, acho que no Jacarezinho, se não me engano, depois eu posso pesquisar para confirmar. E traz novos modelos de forma bem... de como ocupar os espaços, né? Porque a moda é algo que é muito elitizado, de certa forma, então trazer esses novos olhares. E eu não comentei, mas falando no documentário agora, eu adoro o Coutinho. Acho que uma das coisas que me aproximou também, nessa fase de conhecer cinema nacional, foi o Coutinho. Eu vi jogo de cena e eu me apaixonei muito pelo que ele faz. Eu tinha visto Edifício Master na escola, mas eu não sabia que era ele, então acho que ele é uma das grandes figuras do Brasil, em questão de cinema e documentário. Não só no Brasil, mas documentário em geral. E uma das pessoas que eu pesquiso, que eu acabo gostando bastante dos filmes, é o Felipe Bragança, né? Que é um diretor daqui do Rio. E que ele traz filmes que tem uma estética muito interessante, traz questões, abordagens muito relevantes, muito, acho que, pontuais sobre o Brasil e o Rio de agora. E acho que de diretores eu só consigo pensar nesses dois. Não são só esses dois, mas acho que, assim, pensar rápido, são esses dois. Só para pontuar aqui, né? O Favela é Moda ganhou o prêmio Pierre Verger desse ano de melhor documentário pela ABA.
O Emílio Domingues, ele é um cientista social formado pelo UERJ, né? Depois ele envereda pelo cinema documentário e ele é um dos meus favoritos também contemporâneos. Eu acho que ele tem uma pegada bem interessante, sempre trabalhando com regiões periféricas, mas com temas como a moda. Ele tem também Na Régua, que ele fala sobre os cortes de cabelo. Então, ele consegue se inserir, é completamente diferente do outro cineasta que você citou, que é o Coutinho, né? Acho que os dois têm metodologias de trabalho muito distintas, mas que funcionam na hora de chegar ao outro, né? Eles conseguem se aproximar. O Coutinho tinha uma equipe, né, que ia inicialmente aos locais, estudava e pesquisava quais seriam os personagens melhores para a câmera mesmo, né? Porque às vezes a gente coloca a câmera na frente de uma pessoa, a pessoa é maravilhosa, mas às vezes não funciona. E ele tinha toda uma equipe para isso. Eu acho que o trabalho do Emílio, pelo que eu já ouvi falar, é uma coisa mais artesanal no sentido de tanto de uma equipe mais reduzida, quanto de um processo mais direto desde o início, né? Assim, ele vai buscando os lugares, na verdade, como ele frequenta os lugares, os temas chegam a ele, né? É um processo inverso. Eu gosto muito dos dois, né? Eu acho que faz todo sentido você citar os dois. E só vou falar mais uma coisa do Coutinho para passar para o Jorge. O Coutinho, como se diz, ele fez muitos filmes, né? Ele é um documentarista muito rico tanto em estilos de documentários quanto em quantidade, né? Então você encontra variações do Coutinho. Dá para entender, você entende que aquilo ali é uma linguagem do Coutinho, né? Coutinhiana, mas é tudo muito diferente e é incrível como uma pessoa consegue fazer isso, né? Agora é isso, foram muitos anos documentando. Jorge? Eu ia falar, né? A Antônia citou o Felipe Bragança, que o Animal Amarelo também ganhou vários prêmios em Gramado, né? Foi um dos que mais ganharam prêmio, e ele dividiu muito os prêmios com o King Kong de Assunção, do Camilo Cavalcante. Os dois têm essa carga de ancestralidade, né? O Animal Amarelo, o Felipe até se coloca como objeto também da obra, e o Camilo Cavalcante ele já faz uma ancestralidade mais dentro da América Latina. Eu queria aproveitar esse encontro desses dois filmes que aconteceu em Gramado, que é um festival também que para poder se manter na época da crise do cinema brasileiro, ele se tornou festival ibero-americano, latino-americano, como se iniciará também. Então, eles mantêm muito essa conexão com a América Latina. Se Antônio esbarrou nos últimos tempos também com o cinema latino-americano, se dentro do cinema nacional ela já encontrou alguns diálogos, porque é uma coisa que a gente sempre fala aqui, né, Roberto? Esse diálogo, essas conexões que existem, mas que não são tão vistas pelo público e também até por algumas pessoas que pesquisam. Eu queria saber se a Antônia já dentro desses últimos anos dela aí de consumo do cinema nacional com mais ênfase aí nas pesquisas, se ela já se encontrou com algum realizador latino-americano, alguma filmografia ou algum destaque dos últimos tempos que ela queira dividir também. Eu acho que latino-americano é uma coisa que eu até me julgo, porque eu não me aprofundei tanto no cinema argentino quanto no cinema uruguaio. Eu acho que eu vi só acho que 2 do Uruguai. Então, é uma coisa que eu pretendo me debruçar mais nos próximos tempos, porque falta, né? Acaba que é algo que eu estou inserida num contexto geográfico e eu não consumo tanto. Eu acabo consumindo mais filmes europeus. Daqui da América Latina são Jodorowsky, mas acaba que ele também é mais famoso. Então, recentemente, novos, eu não esbarro com tanta frequência. Só quando eu vou em festival de curtas, que tem algumas sessões, né, da América Latina.
eu acho que o curta-cinema tem um panorama latino-americano, então quando eu vejo, mas assim, não é algo que eu sei o nome de um diretor e tal, é algo que eu me autocritico por não conhecer tanto. Agora, a Antônia não falou uma coisa, a pesquisa dela passa pela cidade do Rio de Janeiro, né? Pela visão da cidade do Rio de Janeiro através de alguns diretores contemporâneos. Sem pensar muito, Antônia, tenta citar aí, de repente, uns 3 ou uns 4 filmes, né, para além dos realizadores, que você acha que tenha te marcado na pesquisa, assim, aquele filme que você viu e falou assim, nossa, esse filme se destaca em relação aos outros. Mais recente é o Favela é Moda, eu até cheguei a fazer umas anotações sobre ele, sobre como ele é uma aula de antropologia, sociologia urbana e até outras questões como negritude. É uma aula, um filme de 1h20 que consegue abordar tantas questões, mobilidade urbana e muito mais. É um que me marcou bastante recentemente. Acho que o outro é o Mormaço, que eu vi no Festival do Rio em 2018. E sem pensar muito, não sei assim, mas acho que todos os filmes do Rio é bem marcante. Mas a princípio são esses dois, assim. Acho que se eu lembrar eu falo, mas agora sempre dá um branco. Vou fazer uma pergunta relacionada até à linguagem, assim. Até como gosto pessoal, né, para você que assiste bastante, né, a gente tem muitos filmes brasileiros hoje em dia que já vão para um abandono de narrativa, que já tem uma linguagem até menos palatável para o público e criou uma polarização com o cinema mais popular, né, talvez, mas tem umas obras que parece que conectam essas linguagens, né? Então, por exemplo, para mim o filme Dona é o Cabeça de Negro do Del Cardoso, justamente porque ele consegue trazer várias questões usando uma narrativa clássica e tudo. Eu queria que você talvez refletisse um pouco assim, dentro do que você assiste, esse caminho que o cinema nacional está seguindo. Assim, se você acha que essa polarização, essa diferença de linguagem é favorável, é provocativa, ou se o cinema deve procurar talvez uma união dessas formas, como para o seu gosto pessoal, talvez, como que você gosta de encarar uma obra assim? Você aceita de bom grado qualquer forma, ou você tem uma predileção por alguma maneira de fazer ali o audiovisual? Eu acho que tudo depende da visão do diretor para qual público ele quer fazer o filme, né? Então, se o intuito dele é fazer um filme experimental para um grupo que só consome filme experimental, vai sair um filme, mas se ele quer fazer um filme experimental que atravesse outras pessoas que estão acostumadas a consumir um gênero específico, vai sair uma outra coisa. Eu tento sempre tentar analisar da forma o que dá a entender que o diretor quis passar. Eu acho que o festival é muito bom por conta disso. Quando são filmes de curtas, sempre tem... Sempre não, né? Mas assim, falando com base no curta-cinema, sempre tinha os diretores ali para falar um pouco sobre os filmes, para falar... tá aberto o debate, então acho que dava para ter uma absorção do que ele queria ter passado com o filme. Então acho que a forma de analisar também é como ele quis, a ideia que ele teve, como ele passou e como foi concretizado e como chegou ao público o final. Então eu acho que o cinema ele tem passado, mudou muito, eu acho que tem mudado bastante, ele tem no circuito de festival tem tido uma forte crítica ao momento atual. Isso, acho que crítica sempre tem, né? Acho que sempre acontece, o cinema tem esse espaço de criticar o que está acontecendo, mas acho que é muito único o que tem visto, o que se vê nos festivais. E acho que imaginar um futuro é meio incerto, não consigo muito projetar isso no futuro. Só vendo os próximos filmes mesmo, não sei.
Não vou deixar passar batido esse pôster do Tarkovsky que está aí. Para quem não sabe, né, ainda não sabe, é meu diretor favorito. Mas uma coisa que eu queria te perguntar também, Antônia, em relação à crítica cinematográfica, né? Como é que você se posiciona? Se você consome crítica cinematográfica, que tipo de crítica você gosta de ler? Se você escreve pensando, mesmo que seja nos seus cadernos de campo, que eu sei que o seu campo é esse, então, assim, se você escreve pensando numa crítica ou se você escreve pensando mais num diário de campo, né? Na sua percepção da sessão, do contexto todo. Acho que a crítica é algo que eu acabei encontrando como forma de metodologia para fazer as pesquisas, né? Porque eu via que faltava alguma coisa para complementar a metodologia e acabou que eu acho que a crítica é uma delas, porque é uma forma de você olhar aquele filme, pelo menos na sessão que você tá. E só que eu também sou muito relutante em escrever, porque eu acho que eu preciso sempre saber mais alguma coisa, sempre estar lendo alguma coisa para poder incorporar num repertório, como no vocábulo do Enem, um repertório sociocultural muito grande para poder fazer uma crítica direita. Então, eu nunca produzo nada muito elaborado, eu acho que eu faço só anotações que vem assim no filme, às vezes até eu tô com um caderninho no meio do cinema, começo a anotar, sai tudo esgarranchado. Mas eu acho que a crítica, para mim, tem esse posicionamento. Eu consumo crítica, acho que poucos canais, eu acho. O de vocês, às vezes, eu acabo lendo, quando tem algum filme festival que vocês descobrem, eu acabo acompanhando. E acaba sendo mais assim, eu uso muito Letterboxd. Então, as críticas que eu vejo são as críticas que as pessoas botam no Letterboxd, que é uma, se alguém não sabe, é uma rede social de filmes, então você loga, dá nota, faz essas resenhas, então acho que o consumo de crítica também está bem relacionado a isso. E o diário de campo acho que também envolve isso, né? Porque como o meu campo é festival é muito diferente do que uma sala normal de cinema, porque são pessoas muito... São as mesmas pessoas, é um grupo muito específico, no geral, assim, que se tem. Então, acaba encontrando as mesmas pessoas todo ano. Não, então eu queria perguntar como é que foi o seu 2020 com essa quantidade de festivais online, né? Por um lado, você teve mais acesso aos filmes, né? Mas por outro também não teve essa troca dos corredores de festivais, dos amigos, né? Dos colegas que estão ali. Como que você está se programando também para o 2021, que provavelmente a gente deve seguir um caminho muito parecido, né? Se você já está cansado desse formato ou se você está aproveitando para ter mais acesso. E acho que a Roberta também tem uma pergunta aí. Para emendar aí, sua lista de melhores de 2020. Os festivais desse ano eu achei que faz falta, né? Ir numa sala de cinema faz falta, mas acho que teve uns pontos positivos e negativos. O ponto positivo é que deu para acompanhar festivais de outras cidades. Recentemente eu acompanhei o Fórum Doc, que é um festival de BH. Foi muito interessante eu ter acompanhado. Acho que eu não chegaria nem a conhecer se não fosse esse formato online. Um que eu não consegui acompanhar foi o Ecrã, que eu não consegui acompanhar quando acontecia no MAN, e esse ano eu consegui acompanhar de forma mais intensa, né, vendo filmes todo dia, o dia todo. Mas, assim, faz falta, eu acho que, porque o cinema, ele é um ponto de sociabilidade, né, então acho que tá ali vendo filme, toda aquela sensação de quando tá subindo os créditos, depois de você ver um filme que te impacta, faz muita falta. Porque aqui acaba um filme, ok, vou passar pro outro, vou ver qual é o mais interessante. Mas é algo que não tem muito o que fazer. Acho que 2021 vai ser a mesma coisa. Então, acho que a gente acaba sendo mais
difícil mesmo, mas tem seus pontos positivos. E os filmes mais interessantes desse ano foi o Favela é Moda, que eu vi acho que no Fórum Doc. Teve o Animal Amarelo também, que eu vi no Gramado. Tiveram muitos curtas. Teve o do Joãozinho da Gomeia, que passou no Gramado, que eu achei muito, muito interessante. Não consegui acompanhar o curta de cinema esse ano, mas esses pequenos filmes que passaram, acho que foram bem interessantes. Um que eu comecei a ver, mas eu não consegui terminar porque terminou o dia, mas que parecia ser muito interessante de se ver é Rocha e Rio Negro Léo, que eu achei muito interessante a forma como foi feita, mas eu não consegui terminar, estou torcendo para que apareça de novo, para que eu consiga. E acho que são... Lembrar, assim, dá um branco, mas eu posso anotar depois e mandar para vocês. Acho que esses foram que me marcaram, assim, de supetão. A gente coloca lá na sua listinha de final de ano, na apostila. Mas olha que interessante, né? Você começou falando que você tem toda uma história com o cinema internacional e agora você citou só filmes nacionais. Como os festivais que eu acompanho, eu sempre tento buscar essas que têm interações com a pesquisa, né? Então, Festival de Gramado, eu não acompanhei tantos filmes internacionais, eu foquei só nos filmes brasileiros e que tratam do Rio de Janeiro. Sempre tento ver por esse lado. Até porque tiveram momentos que eu falei assim, não quero ver mais filmes, tô cansada, e aí eu ia pro livro. Mas eu também eu vi muitos filmes esse ano, dos anos 20 e anos 30. Tive uma fase que eu só vi esses filmes. Nacionais? Não. Tiveram alguns nacionais, eu vi acho que algo relacionado a Óculos do Vovô, que é de 1900 e tanto, é um curta que se perdeu porque ele é muito antigo, é brasileiro. Os que eu consegui encontrar de brasileiro dessa época eu assisti, mas foram muito poucos. Eu assisti muito a Alice Blachier nesse ano, então assim, mas também teve uma parte bem internacional, mas que não foi tão atual, foi mais antiga. Antônia, a gente quer te agradecer bastante aqui o tempo. É sempre bom conversar. Acho que uma das coisas que você falou aí, da maneira como você consome crítica, né? Acho que já denuncia um pouco aí sua geração. A gente é entusiasta das novas gerações, cinéfilos, amantes de cinemas e produtores de cinema e de conteúdo. Então, é um prazer te ter aqui. Saiba que a apostila tá de portas abertas. Jorge. Eu queria agradecer, já estendeu o convite para futuras conversas, porque a gente também sente falta, principalmente numa cobertura de festival, de trocar uma ideia, né? Eu acho que em 2021 a gente vai ter que passar por essa experiência virtual de novo. Queria dar os parabéns, assim, por tão nova, já ter toda essa ideia do que é essa vinculação do cinema com outras ciências, que é algo que a gente até milita um pouco para que o cinema não seja, né, um fim em si mesmo, né, que a arte tenha seus desdobramentos. Então, a gente fica muito feliz em ver que pessoas tão jovens, né, já na área acadêmica, tenham essa preocupação em fazer essa vinculação. Então, a gente fica muito feliz. Com certeza, a gente vai te convidar para outras conversas. A gente espera que você aceite, tenha tempo, porque assunto não vai faltar, né, Roberta? Certamente. Bom, então é isso, gente. Esse é o nosso último Apostila Convida. Temos surpresas aí para o ano de 2021, que a gente vai revelando ou não nas próximas semanas. E acompanhe. 2020.2, praticamente, né? A continuação, o ano que não termina. Não vai parar. Não vai ter folga. Então, logo nos primeiros dias de 2021. Eu queria agradecer a vocês também pelo convite. Eu fiquei muito, muito honrada, porque são pessoas que... Roberta eu admiro muito. O Jorge eu acabei conhecendo no início do ano. Então, assim, fico muito lisonjeada mesmo. E qualquer convite, a gente está aí, né? A gente pode conversar mais.
Pode ter certeza que você será convidada em outras ocasiões, Antônia. É isso, gente. Leiam a apostila, vejam, escutem nosso podcast. Vai, Jorge. Se inscreve no canal, quem está vendo em vídeo, ativa a notificação. A gente distribui o nosso conteúdo de todas as mídias possíveis, então, apostiladecinema.com.br, você encontra tudo lá, mas segue o canal que você está assistindo também, porque vai ter sempre novidade aí praticamente todo dia. É isso. Tchau, tchau, gente. Até o ano que vem. E seja melhor. Não, quando terminar aqui, eu vou rapidinho comprar umas coisas e aí a gente mais tarde vai na boa de Tiradentes. Pode virar uma coisa conceitual, João.